Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavine de Matemática. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, tá? Inicialmente, só relembrando aí, né, a nossa aula passada, nós vimos aí sobre adição e subtração de números naturais, tá certo? Conhecemos aí algumas propriedades, né? Vimos aí alguns termos da adição e também da subtração. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a multiplicação. Outra operação aí com os números naturais, tá certo? Então, qualquer dúvida aí, vocês podem estar fazendo um comentário. Posteriormente, a gente vai estar tirando essas dúvidas, tá certo? Podem acompanhar também com o material didático de vocês, como eu sempre falo. Então, bons estudos para vocês. Bom, gente, inicialmente, a gente vai conhecer aí a parte estrutural dessa multiplicação. Então, nós temos aí, ó, 5 vezes 2. E temos aí como 2 e 5 os nossos fatores. E o resultado dessa multiplicação, temos aí o 10. 2 vezes 5, 10. Então, temos aí o produto. Aí vocês me perguntam, professor, a gente precisa conhecer esses termos da multiplicação, da adição, da divisão? Sim, pessoal, é importante que vocês se familiarizem com esses termos, pois aí quando a gente está trabalhando propriedade, vocês vão ver que esses termos eles são utilizados sempre, tá bom? Então vamos lá. Estrutura aí da multiplicação, temos 5 vezes 2, logo 5 e 2 são os nossos fatores, ó, fator 5, fator 2, e resultado dessa multiplicação, o nosso produto, ok? Bom, já que nós conhecemos aí a estrutura, né, os termos que vamos estar utilizando aí da multiplicação, vamos conhecer aí umas propriedades. São as características, lembrando, né? Características da multiplicação, propriedades da multiplicação. Temos aí a propriedade comutativa, a propriedade associativa, propriedade do elemento neutro e a propriedade distributiva. E temos mais uma aqui, ó, que é o fator zero, que também é uma propriedade, tá certo? Estudamos aí essa característica da multiplicação. Então vamos entender cada uma dessa propriedade. Sim, podemos também estar relembrando aí, ó, pois propriedade comutativa, nós vimos lá em adição que ela também se aplica, né? A propriedade associativa também e a propriedade do elemento neutro. Detalhe, pessoal, essa propriedade do elemento neutro aí vocês vão ver que agora ele muda, tá certo? Antes a gente viu, né, que a propriedade do elemento neutro na adição era o zero. Qualquer parcela lá somada ao zero daria ela mesma. Por exemplo, 2 mais 0, que é igual a 2. E a gente vai ver que a propriedade aí do elemento neutro na multiplicação se diferencia aí esse algarismo, tá bom? Propriedade distributiva e fator zero. Vamos lá. Então a primeira propriedade é a comutativa, tá? Ó, numa multiplicação podemos trocar a ordem dos fatores, que o produto não se altera. Vamos entender isso na prática. Temos aí 123 sendo multiplicado a 5. Sinalzinho de igualdade significa tudo que está antes da igualdade é igual ao que está depois. Olha só, 123 vezes 5 é igual a 5 vezes 123. Repare uma coisa, nesse primeiro termo aqui, eu escrevi 123 vezes 5. No segundo, eu escrevi 5 vezes 123. Pessoal, reparem que eu troquei a ordem dos fatores aí, ó. Fator 123 sendo multiplicado ao fator 5. Na segunda, eu tenho fator 5 sendo multiplicado a 123. Logo, a ordem não vai alterar o nosso produto. E que é o produto? Nosso resultado, tá bom? Então, se vocês pegarem aí e resolver essa multiplicação, peguem aí a calculadora e resolvam essa multiplicação aí. 123 vezes 5, que vai dar o mesmo resultado se vocês multiplicarem 5 vezes 123. Pois a propriedade comutativa nos diz o seguinte, ó, a ordem do produto, dos fatores, não altera o nosso produto, ok? Propriedade comutativa. Agora, propriedade associativa. Pessoal, o nome ele já nos dá a entender, né, do que se trata, de uma associação. Então, reparem aí que nessa propriedade aí, nesse exemplo, né, eu tenho 3
fatores. 5 que multiplica com 8, que multiplica com 3. Logo vou estar isolando aí, ó, os dois fatores, 5 e 8. Reparem que ele está dentro de um parêntese. E o resultado dessa multiplicação, depois eu vou multiplicar com o nosso próximo fator, que é o 3. Então, ó, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, 120. Então, gente, essa propriedade associativa, nós vamos ter mais de dois fatores. Aí, ó, 5 vezes 8 vezes 3. E aí, se eu mudasse, professor, se eu mudasse a ordem aí, por exemplo, 5 vezes 3, podem escrever aí, gente, 5 vezes 3, isolado, dentro de parênteses, depois eu multiplico por 8. 5 vezes 3 vai dar 15, e 15 vezes 8, logo a gente vai ter como resultado 120, tá bom? Então, a partir do momento que eu isolo qualquer um dos fatores, eu não vou ter alteração no nosso resultado não, certo? Então, a propriedade associativa, ela me diz isso. Ela lembra também a comutativa. Lembra que eu falei para vocês lá na adição? Então, a propriedade associativa, ela lembra a propriedade comutativa. A ordem que eu estiver associando aí, eu não vou ter alteração no meu produto. Ok, pessoal? Vamos lá. Propriedade distributiva. Olha aí. Na propriedade distributiva, vocês vão ver que a gente vai ter mais de uma operação, tá bom? Logo eu tenho aí, ó, um exemplo. 4 vezes, abre parênteses, 15 mais 28. 15 mais 28, fechei parênteses. Então, eu vou estar distribuindo, primeiro, o fator às parcelas que estão dentro do parênteses. Reparem, 4 vezes 15, eu escrevi aqui embaixo, mais 4 vezes 28. Depois que eu realizar essa multiplicação, eu vou realizar uma soma, tá bom? Então, 4 vezes 15, 60, e 4 vezes 28, 112. E aí eu somo essas duas parcelas, 60 mais 112, 172. Então, eu tenho aí a propriedade distributiva, onde eu vou estar distribuindo aí, ó, o nosso fator às demais parcelas, realizando a multiplicação e posteriormente a soma, tá bom? Então, tem aí a propriedade distributiva, onde eu vou ter mais de uma operação. Ok, pessoal? Temos aqui, ó, propriedade do elemento neutro. Pessoal, vimos lá na adição que a propriedade do elemento neutro na adição é o zero. Isso, pois somado 2 mais 0, eu tenho como total 2. 3 mais 0, eu tenho como resultado 3. Então, o zero na adição é um elemento neutro. E na multiplicação? Temos aí o numeral 1, o número 1, como elemento neutro da multiplicação. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. O resultado da multiplicação de qualquer número por 1 é ele mesmo. Olha o exemplo. 1 vezes 8, que dá 8. 1 vezes 12, 12. 125, por exemplo, vezes 1, 125. Então, qualquer número multiplicado a 1 é ele mesmo, tá certo? Então, temos aí o elemento neutro da nossa multiplicação. Temos aí, gente, o fator zero. Detalhe, tá? Não é faltou zero, não. Fator zero. Fator zero, gente, diz o seguinte, ó. Qualquer fator multiplicado a zero, eu vou ter como produto, que é o resultado da nossa multiplicação, zero. Segue o exemplo aí. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 20, 0. 0 vezes 1000, também vai dar 0. Qualquer número vezes 0, qualquer fator vezes 0, o resultado, que é o produto, também é 0. Tá certo, gente? Então, perfeito. Conhecendo aí, né, as propriedades, nós podemos estar identificando. Faz o seguinte, pausa o vídeo agora, já que você já conseguiu identificar aí as propriedades, e vamos fazer o seguinte, uma atividadezinha aí. Pausa o vídeo e agora vocês vão escrever no caderno de vocês e vão identificar
quais são as propriedades que estão sendo utilizadas. Qual a propriedade que está sendo utilizada em cada sentença dessa, tá bom? Olha aí, gente. Nessa primeira, eu tenho 2 vezes 4, que é igual a 4 vezes 2. Qual propriedade está sendo utilizada aí? Perfeito. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o nosso resultado, o nosso produto. Na segunda, 2.456 vezes 0. Perfeito, gente. Elemento fator 0. Olha aí. Confunda não. Elemento não. Fator 0. E agora eu tenho aí 12 vezes, abrir parênteses, ó, 2 mais 3. Detalhe, pessoal, não tem uma multiplicação não aí. Eu não tenho uma multiplicação aí não, indicando o sinal, né? Mas eu sei que é uma multiplicação. Então é 12 multiplicando por 2 mais 3. Dentro de parênteses, está isolado, ó. Então, ó, eu tenho 12 vezes 2 mais 12 vezes 3. Propriedade distributiva. Perfeito, gente. Na próxima eu tenho 3 vezes 5, que é igual a 5 vezes 3. Propriedade comutativa. Perfeito. 123 vezes 1, que é igual a 123. Elemento neutro. Perfeito. 150 vezes 4, que é igual a 4 vezes 150. Olha aí, ó. Só teve uma inversão aí, ó, na ordem. Então, a propriedade comutativa. 1 vezes 3, 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Dentro do parênteses aí, ó. Eu tenho o quê? Associativa. Perfeito, gente. Propriedade associativa. 1503, o próximo aí, 1503 vezes 1, que é igual a 1503. Propriedade do elemento neutro. Perfeito, gente. 37 vezes 2, que é igual a 2 vezes 37. Propriedade comutativa. Perfeito. A próxima eu tenho 25, abri parênteses, ó, 3 mais 2, fechou parênteses, que é igual a 25 vezes 3 mais 25 vezes 2. Propriedade distributiva. Perfeito, pessoal. Isso aí. Vocês conseguiram identificar e agora a gente pode estar prosseguindo, tá? Fazendo os nossos exercícios, realizando aí as atividades, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa só foi a parte introdutiva, lembrando, né? Parte introdutiva aí da multiplicação. A gente conheceu hoje os termos, né? Os fatores, ó, fator, produto, que é o resultado. Conhecemos aí as propriedades, comutativa, distributiva, associativa, elemento neutro, fator 0, tá? Então conhecemos aí as propriedades. E aí, conhecendo as propriedades, nós podemos estar realizando aí os nossos cálculos de maneira mais simples. Como assim, professor? A gente não vai estar perdendo tanto tempo em algumas questões, tá certo? E a gente vai conseguir identificá-las, classificá-las aí como propriedade comutativa, associativa, distributiva, enfim. É isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima aula. Vou estar mandando aí a atividade para vocês, tá certo? As páginas aí do livro para vocês estarem realizando. E aí a gente faz a correção na próxima aula, ok? Gente, um abraço para vocês, fica com Deus e se cuidem. Tchau, tchau!